Vamos lá, galerinha, retornando aqui para a nossa aula, tá? A gente está aqui de volta para o nosso segundo horário, beleza? E vamos que vamos, né? Vamos começar aqui nossa segunda aula de física, última aula de física da semana, e vamos retornar para o tópico de espelhos esféricos, equação dos pontos conjugados, ok? Nós paramos no primeiro exemplo e agora a gente vai retornar para a nossa aula partindo do segundo exemplo, partindo do exemplo 2. Ele vai dizer o seguinte, olha só, uma pessoa a 1 metro de distância de um espelho vê a sua imagem direita e menor. A imagem que a pessoa observa, ela é direita e menor. O que eu falei para vocês na aula passada? O que eu falei para vocês na aula passada? Direita é uma imagem criada para cima, assim como o objeto. Então, se o objeto ele é para cima, então a imagem também será. Lembra do caso da velinha, né? Se a chama da velinha estiver para cima, objeto, velinha objeto, tem sua chama para cima, a imagem velinha também terá sua chama para cima. E ele está dizendo que essa imagem, além de ser direita, ela é menor. Qual é o tipo de espelho? Qual é o tipo de espelho que forma uma imagem direita e menor? Qual é o tipo de espelho que a imagem não fica de cabeça para baixo e eu ainda tenho uma imagem menor que o objeto? Eu só tenho um caso, só tenho um tipo de espelho que faz isso. É o espelho convexo. É o único caso, a única imagem produzida por um espelho convexo. É uma imagem virtual, direita e menor. Então, só com essa frase, só com essa parte da questão, a gente já descarta letra A e letra B. Professor, por que não pode ser côncavo? Porque o único caso que o espelho côncavo produz uma imagem menor é o caso que eu estou antes do centro de curvatura, beleza? É o caso que eu estou antes do centro de curvatura, eu estou longe do espelho. E mais, a imagem, ela é menor, mas ela é invertida. Ela não é direita. Então veja como só conhecendo as características da imagem, você já descarta as alternativas erradas. Então lembre-se, o único espelho que forma uma imagem direita e menor é o espelho convexo. O côncavo só forma uma imagem menor, que é quando ele está antes do centro de curvatura, o objeto. Porém, essa imagem ela não é direita, ela é inversa, invertida. Bom? Aí vamos recapitular agora para descobrir quem é a distância focal. Olha só. Eu tenho uma pessoa a 1 metro de distância do espelho. Quando ele fala 1 metro de distância para essa pessoa, ele está informando para a gente que a pessoa é o objeto. Então, o P refere-se a objeto. A distância do objeto até o espelho. Meus queridos, além disso, eu vou ter
Olha só. A imagem vista pela pessoa a 1,2 metros dela. Olha só, a pessoa está a 1 metro do espelho. 1 metro do espelho. E ela consegue visualizar sua imagem a 1,2 metros dela. Presta atenção. Se a pessoa está a 1 metro do espelho e ela vê a sua imagem a 1,2 metros dela, quer dizer que a imagem dela está a 0,2 metros do espelho, não é não? Consegue visualizar isso? Consegue verificar isso? Olha só. Vou representar aqui a situação. O espelho agora é convexo, né? O espelho tem a curvatura para fora. E olha o que eu observei. Eu tenho a pessoinha aqui. E ela está observando a sua imagem aqui. Jovens, olha só o que ela está observando. A questão disse que a pessoa objeto está a 1 metro do espelho. E essa pessoa está vendo a pessoa imagem a 1,2 metros dela. Então, do objeto até a imagem, eu tenho 1,2 metros. Porém, eu não quero saber a distância do objeto até a imagem. Eu quero saber a distância da imagem até o espelho. Então, da imagem até o espelho, só sobra 0,2 metros. Perfeito? Só sobra 0,2 metros. Olha como o desenho, ele te ajuda. Ele te ajuda a entender a situação, né? Aí ele continua. Assinale a opção que apresenta corretamente o tipo de espelho, que a gente já determinou que era convexo, e qual é a sua distância focal, que a gente quer saber agora. Então, nós vamos utilizar o referencial de Gauss. Lembrando que a imagem ela será negativa, porque de acordo com o referencial de Gauss, nós sempre temos o negativo para o que estiver dentro do espelho, para o que for virtual. E se o espelho é convexo, ele só forma imagens virtuais, tá? E para o objeto nós temos sinal positivo, porque esse objeto ele está fora do espelho. Então ele é real. Tudo que é real, de acordo com o referencial de Gauss, nós falamos que é positivo. Ok? Então, meus queridos, utilizando aqui a equação de Gauss para a gente achar a distância focal, temos que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho mais 1 sobre a distância
da imagem até o espelho. Então, 1 sobre a distância focal será 1 sobre 1, beleza? Lembra que a distância do espelho até a pessoa é 1 metro. Mais 1 sobre 0,2. Detalhe, menos 0,2. Menos 0,2. Perfeito? Por que menos 0,2, professor? Porque a imagem ela é virtual. Toda vez que a imagem é virtual, de acordo com o referencial de Gauss, ela tem que ser negativa. Tá bom? Jovens, continuando aqui, nós ficaremos com 1 sobre F igual a 1 sobre 1 dá o próprio 1. Já posso até fazer direto. 1 sobre 1 dá 1. Aí eu trabalho aqui o jogozinho de sinal, né? Mais com menos. Mais com menos dá menos, correto? Mais com menos dá menos. 1 sobre 0,2. Eu estou evitando a gente trabalhar com MMC aqui, por quê? Porque eu tenho esse decimal aqui. Então já dá para a gente fazer direto. Sim ou não? 1 sobre 0,2. Ah, professor, dividir número com vírgula. Faça isso comigo, não. Deixa eu te ajudar. Eu tenho 1 sobre 0,2, não tenho? O que é 0,2? Coloca 0,2 em fração. Zero vírgula 2 não é a 10ª parte de 2? Décima parte é o quê? 2 dividido por 10. E aí ficaria 10 dividido por 2, exatamente. Olha só. Tenho divisão de fração. Conservo a primeira fração, que é 1, e multiplico ela pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 10. Então vai ficar 1 multiplicado pelo inverso da segunda. Se a segunda é 2 sobre 10, o inverso dela é 10 sobre 2. Exatamente. E aí fica quanto? 10 sobre 2 dá 5. 5 vezes 1 dá o próprio 5. Prontinho, né? Então, 1 sobre 0,2 é a mesma coisa que 5. Olha como foi fácil, olha como facilitou. Lembrar dessa questão, né? 10ª parte de 2. 0,2 é a 10ª parte de 2. Ou seja, eu vou partir o 2 para 10. Então ficaria 5. Confere? Vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 menos 5.
1 menos 5 é quanto? Menos 4. Menos 4. Galerinha, como não tem nada aqui embaixo do 4, eu digo que tem 1. Confere? Aí eu posso fazer agora razão proporção, né? De meio pelos extremos. Então vai ficar menos 4 vezes f é igual a 1 vezes 1. Show, professor, show! Agora ficou fácil. O 4 passa dividindo. Qual é o produto de 1 vezes 1? Dá 1. E aqui o menos 4 passa dividindo. Você tem R$1, olha só, você tem R$1 para dividir para 4 pessoas. Todo mundo vai ficar rico. Dá quanto aí, jovens? 25 centavos, né? 0,25. Isso em metros. Ah, professor, já estava olhando aqui o gabarito, eu já ia dizer que o senhor errou, que não tem gabarito, ó. Tem, é porque essas medidas estão em metros. Nós queremos achá-la em centímetros. De centímetros para metros, são 2 casas decimais para a direita. Então fica menos 25 centímetros. Professor, não tem menos 25 centímetros no gabarito. Esse menos, ele só indica que o foco está dentro do espelho. Então, se você não sabe qual é o tipo de espelho, pela imagem que ele formou, qual foi a imagem que ele formou? Direita e menor. Se você não sabe identificar o tipo de espelho através do tipo de imagem, você tem que saber identificar pelo sinal. Toda vez que o sinal for negativo, é porque a distância focal está dentro do espelho. Quando é que a distância focal está dentro do espelho? É quando esse espelho for convexo. Tá? Então, o menos, ele só vai indicar qual é o espelho. Ele vai indicar que a distância focal está no referencial negativo de Gauss, que é dentro do espelho. E o único espelho que tem distância focal dentro do espelho é o espelho convexo. Então, a gente pode marcar a letra C de canal Educação. O espelho é convexo, porque a distância focal é negativa. A imagem é direita e menor, então só pode ser convexo. E essa distância focal, ela é de 25 centímetros. Beleza? Jovens, mais uma questãozinha respondida, tá? Mais uma questãozinha respondida. Tá pegando, né, Pajeú? Tá dando certo? E isso, interessante é interpretar a questão do sinal positivo e negativo. Interessante como faz diferença, né? O sinal positivo e negativo. Vai dar certo, Pajeú, vai dar certo. Vamos fazer mais um aqui, viu? Vamos fazer mais uma. Anotem aí a resolução dessa segunda questão. Vai dar certo, viu, Pajeú? Vai dar certo. Bora lá? Galerinha, exemplo 3. Exemplo 3.
sobre o eixo principal de um espelho esférico convexo de raio de curvatura igual a 10 centímetros. Então, aqui, ele já me informou qual é o raio de curvatura. Então, nós já sabemos identificar que o R vale 10 centímetros. O raio do espelho vale 10 centímetros. E nós já sabemos identificar qual é o espelho, né? Ele diz que o espelho é convexo. Esse espelho, diante dele, é colocado um objeto real. A distância entre o objeto e o espelho é 20 centímetros. Galerinha, o objeto é real. Então eu posso dizer que o objeto é positivo ou negativo, a distância dele? O que vocês acham? O objeto é real. Professor, me dá uma dica aí. Ele está sendo colocado fora do espelho. Se ele está sendo colocado fora do espelho, ele é positivo. Muito bem, Pajeú. Isso mesmo. Então, a distância P, que indica a distância do objeto até o espelho, é 20 centímetros e é positivo, de acordo com o referencial de Gauss. Dessa forma, obtém-se uma imagem característica. Olha só, dessa forma eu quero saber quais são as características da imagem. Ela é virtual e invertida? Ela é virtual e direita? Ela é real e invertida? Real e direita ou diferentes das anteriores? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos precisar encontrar qual é a distância dessa imagem até o espelho. Tá? Qual é a distância da imagem até o espelho? Que é a distância P'. A partir daí, se a gente encontrar um P' positivo, olha aí, se nós encontrarmos um P' positivo, o P' será real, né? A distância do objeto, perdão, da imagem até o espelho será real. Formará uma imagem real. Por quê? Porque se o P' for positivo, de acordo com o referencial de Gauss, eu tenho uma imagem fora do espelho. Se o P' for negativo, de acordo com o referencial de Gauss, eu tenho uma imagem dentro do espelho, e aí ela será virtual. Perfeito? Professor, como é que eu sei que a imagem ela é direita ou é invertida? Como é que eu sei que a imagem é direita ou é invertida? Aí a gente vai usar a formulazinha lá do aumento linear. Se a gente encontrar uma altura positiva, a imagem ela é normal. Se a gente encontrar uma altura negativa para a imagem, aí essa imagem está de cabeça para baixo. Lembra aí dos referenciais de Gauss. Ok? Primeiro, vamos achar então a distância P'. Professor, eu estou aqui em dúvida.
Qual a dúvida? Cadê a distância focal? Esse é o menor dos problemas. A gente resolve esse problema agora. Galerinha, quem é a distância focal? Me digam aí. Eu sei que vocês não são mais meninos. Vocês já sabem identificar a distância focal desde a aula passada. Desde a quinta-feira passada. E aí, quem é a distância focal? Distância focal é o raio de curvatura sobre 2. Exatamente, Pagiu. Pagiu tá atenta. Então, o raio de curvatura, a questão falou que era 10, portanto, ficará 10 sobre 2. Distância focal é 5 centímetros. Galerinha, outra coisa que eu preciso saber, essa distância focal, ela é positiva ou negativa? Como é que a gente sabe, professor, se ela é positiva ou negativa? Através do tipo de espelho. O espelho convexo é o espelho da curvatura para fora. Então, o espelho convexo, ele vai formar um foco negativo. Do jeito que a gente encontrou na questão anterior. Deixa eu voltar. Olha só, a distância focal era negativa, né? Na questãozinha 2. Toda vez que a distância focal for negativa é porque o espelho é convexo. Tá? Então, como a questão falou que o espelho era convexo, você vai ter que colocar o negativo na distância focal. Você quem vai ter que colocar. Então, cuidado com essas interpretações, tá? Você precisa estar atento para o tipo de espelho que a gente está usando. E aqui nós vamos agora utilizar a equação de Gauss para determinar a distância imagem-espelho. Essa distância é chamada de pelinha, né? Distância imagem-espelho. E aí? Utiliza a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F. Então, a gente vai usar 1 sobre menos 5. Menos porque o espelho é convexo. Então, a distância focal tem que ser negativa. Certo, Pajeú? 1 sobre P. Quem é o P? É a distância do objeto até o espelho. A questão falou que era 20 centímetros. Então, fica 1 sobre 20. Mais 1 sobre P', que é o que eu quero determinar. Ok? E agora, professor? Temos que fazer o MMC. Deixo 1 sobre 5 aqui quieto.
E aí você faz o MMC desse termo aqui do outro lado, né? Do lado da direita da igualdade. O MMC de 20 e P' é a multiplicação dos dois, tá? Quando você tem dois números que não são divisíveis entre si, você multiplica os dois. O resultado do MMC é a multiplicação dos dois. Então fica 20P'. E aí você usa aquela regrinha que eu fiz, né? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Você faz isso em todas as duas frações. Então, 20P' dividido por 20 dá o próprio P'. P' vezes 1, continua aqui o P'. 20P' dividido por P' dá 20. 20 multiplicado por 1 continua aí com o próprio 20. Certo? Aí você faz agora meio pelos extremos. Vai formar uma equaçãozinha do primeiro grau. Fica 20P desse lado, né? 20P' é igual a... Olha só, o menos 5 vai multiplicar todo mundo aqui, ó. Não vai multiplicar só o P', não. Cuidado. O menos 5 vai multiplicar todo esse termo do numerador. Então, menos 5 com P' dá menos 5P'. Menos 5 com 20 fica 20 vezes 5, que dá 100. Aí leva o sinal do menos 5. Vai ficar exatamente isso. Tá bom? Galerinha, passa para o outro lado o menos 5P'. Então vai ficar 20P' mais 5P' igual a menos 100. Correto? Vinte e cinco P' é igual a menos 100. Vamos lá, jovens. O 25 passa dividindo. Então fica menos 100 sobre 25, que dá um total de menos 4 centímetros. Professor, o que representa esse menos 4 centímetros que a gente encontrou? O 4 centímetros vai representar que a distância do espelho até a imagem é 4 centímetros. O menos vai representar que a imagem ela está sendo formada dentro do espelho. O menos, para o referencial de Gauss, só vai indicar que eu tenho algo virtual. Exatamente, Pajeú. Só vai indicar que eu tenho alguma coisa que é virtual. Está dentro do espelho, exatamente. Então, se a gente voltar lá no gabarito, nós vamos descartar a letra C, descartar a letra D e descartar a letra E, porque não existe nada além de virtual e real. A imagem está dentro do espelho. Prontinho. E agora, professor? O que a gente precisa saber? A gente só precisa saber se essa imagem
ela é invertida ou ela é direita. E aí você lembra, o espelho é convexo. O espelho convexo, ele só forma um tipo de imagem. Qual é a imagem que ele vai formar, professor? A imagem que ele vai formar, jovens, é uma imagem direita. Professor, como é que a gente pode descobrir isso? Eu falei para vocês, se o aumento linear ele for positivo, a imagem é direita. Se o aumento linear ele for negativo, a imagem é invertida. Aí a gente só, questão aqui de consciência, você pode calcular aqui o aumento linear. Como é que nós calculamos o aumento linear? Aumento linear é a razão, a divisão do módulo do P' sobre P. Então ficaria P', nós encontramos igual a quanto? Igual a 4 centímetros, né? O P vale quanto? 20 centímetros. E aí, jovens? Divide numerador e denominador por 4. Vai ficar 1 sobre 5. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2. Então, o aumento linear, além de ser positivo, ele vale 0,2. Olha aí, só provou para a gente que a imagem é direita. Que ele é positivo. Tá? Então, o gabarito será mesmo letra B de bola. A imagem é virtual e ela é direita. O espelho convexo forma uma imagem direita. Tá? Aí ficaria 1 sobre 5, que é 0,2. Ok? Você divide 4 por 4 dá 1. 20 por 4 dá 5. Sobra aí a fraçãozinha já reduzida, 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,2. Tá? Esse é o nosso aumento linear. Está aqui a nossa distância focal. Está aí a distância entre a imagem e o espelho. Perfeito, jovens. Show de bola. Bom, galerinha, temos mais uma questão. Mais um exemplo aqui para que eu responda com vocês. Aí eu vou deixar um tempinho aí para vocês anotarem. Anotem, tirem o print. Professor, não quero anotar agora, não quero tirar o print. Esse material ele vai estar disponível para vocês depois, lá na nossa plataforma do canal Educação. Bom? Então você fica à vontade para você depois acessar a plataforma do canal Educação e você conseguir acessar esse material já em PDF, todo bonitinho, todo rabiscado, com as respostas como eu estou fazendo aqui. Bom? Beleza? Ok, jovens? Vamos lá para a próxima questão.
Exemplo 4. Exemplo 4. Um espelho esférico côncavo produz a partir de um objeto de 4 centímetros uma imagem real de 6 centímetros. O aumento linear desse espelho é igual a... Então, eu quero saber quem é o aumento linear desse espelho, jovens. Então, eu já tenho aqui de dados, de informações. Que o objeto ele tem uma altura de 4 centímetros e a imagem ela tem uma altura de 6 centímetros. O que eu quero descobrir? Eu quero saber quem é o aumento linear. Quem será então meu aumento linear? O cálculo do aumento linear, galerinha, quando ele usa altura, é a divisão da altura da imagem sobre a altura do objeto. Ok? E aí eu falei para vocês o seguinte: quando nós associamos a virtual e real, tudo que é virtual você iria considerar negativo, né? A gente falou isso no primeiro horário. Todas as informações que vêm seguidas dizendo que são reais, nós consideramos positivo, tá? Beleza? Só, pessoal, tem um porém. O espelho, ele é do tipo côncavo. O espelho é do tipo côncavo. Espelhos côncavos, eles vão produzir imagens reais invertidas. Então você já tem que lembrar dessa informação. Como ele falou na questão que o espelho é côncavo, eu vou produzir imagens reais, como ele falou, e essas imagens elas são invertidas. Então, substituindo aqui os valores, eu não vou substituir por, olha só, por 6. Eu vou substituir por menos 6. E o objeto eu deixo positivo, porque o objeto só pode ser positivo. Perfeito? Então não pode esquecer. A altura para uma imagem no espelho esférico côncavo será negativa se esse objeto, se essa imagem for real. Por quê, professor? Porque imagens reais produzidas por espelhos côncavos
serão imagens invertidas. Ele sempre vai produzir imagens invertidas. Só tem uma imagem que o espelho côncavo produz virtual. E essa única imagem que ele produz virtual, além de ser virtual, ela é direita. Só que ela é maior. Que é quando você está próximo ao espelho, entre a distância focal, entre o foco e o vértice, e aí você consegue se ver através desse espelho numa grande dimensão. É o exemplo do caso dos espelhos de maquiagem. Os espelhos de maquiagem, eles tendem a aumentar a nossa imagem. E a produção da imagem é dentro do espelho, não é fora. E além disso, além de produzir uma imagem dentro do espelho, essa imagem ela é direita, ela não está de cabeça para baixo. Então, toda vez que a imagem no espelho côncavo for real, olha só, toda vez que a imagem no espelho côncavo for real, a imagem ela será invertida também. Por isso que eu coloquei o negativo na altura da imagem, que ela está de cabeça para baixo. E aí, se a gente dividir 6 por 4, centímetros vai embora com centímetros, menos 6 dividido por 4, nós temos, então, um aumento linear de menos 1,5 100 unidades, né? É uma grandeza adimensional. Então, a gente marca aí o gabarito da letra E, de galerinha excepcional. Beleza? Galerinha, então não esqueçam, tá? Não esqueçam. Se eu tenho um espelho côncavo e a imagem for real, eu vou produzir uma imagem invertida. Se a imagem for virtual, a imagem é direita. Vou colocar aqui, olha só. Vou colocar dessa maneira aqui. Imagem real. A altura da imagem é menor do que zero. Imagem virtual. A altura da imagem maior do que zero. Certinho, né? Vamos para a próxima questão. E aí nós temos agora os exercícios de fixação. Agora será com vocês. Agora vocês vão trabalhar com essas questõezinhas, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês de 2 minutinhos. Se precisar, eu dou mais um tempinho também para vocês tentarem fazer. E eu vou querer o gabarito de vocês no chat, tá bom? 2 minutinhos.
Vamos lá, jovens. Primeiro exercício. Marcamos letra B de bola. Vamos lá, vou marcar aqui, deixar marcado. De acordo com o que vocês estão dizendo, tá? Vamos lá, ele diz assim. Um objeto é posicionado à frente de um espelho côncavo numa distância aí de 50 centímetros. Então, eu tenho esses dados, né? Olha só. Eu tenho P igual a 50 centímetros. Cuja distância focal é 25. Determine em qual posição forma-se a imagem desse objeto. Então, eu quero saber o pelinho. Ok? Então, vou representar a situação aqui para vocês. Ele diz assim, olha só. Se o espelho é côncavo, então a curvatura dele está para dentro. Aqui nós temos o nosso eixo principal. E ele diz que vai colocar um certo objeto. Vou colocar aqui uma velinha a 50 centímetros do meu espelho. Essa velinha é o meu objeto. Ela está a 50 centímetros do meu espelho. Ele disse que a distância focal é 25. Então, a distância focal, que é a distância do vértice ao foco do espelho, ela é de 25 centímetros. No espelho côncavo, a distância focal é fora. Então, essa distância focal ela é positiva. Assim como a imagem também está fora, tá? Então, é também positiva. Quero saber em qual posição está a minha imagem, já que o objeto e a distância focal estão fora. Usa, então, a nossa equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo? Ficará, então, 1 sobre 25 é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre o P', que é a distância da imagem até o objeto. Perfeito? Vamos lá, jovens. O que a gente pode fazer? Vou fazer a seguinte operação, olha só. Vou passar o 1 sobre 50 para o outro lado. Ele vai subtraindo. Vai ficar assim, né? Correto? Eu fiz isso aqui, olha só. Peguei isso aqui, passei subtraindo para o outro lado. Aí a gente pode fazer o MMC entre 25 e 50. Quanto é que dá o MMC de 25 e de 50? Dá o próprio 50. Aquele mesmo caso lá do 4 e do 12, né? Quando os números eles são múltiplos um do outro, então você tem essa possibilidade de dar sempre o maior número.
Aí eu faço a divisão pelo denominador e multiplicação pelo numerador. Então fica 50 dividido por 25, dá 25. 25 vezes 1 dá o próprio 25. Opa, perdão. 50 dividido por 25 dá 2. Não é isso? 2 vezes 1 dá o próprio 2. Menos 50 dividido por 50 dá 1. 1 vezes 1 dá o próprio 1. Beleza? Então vai ficar 1. Fazer aqui do lado. 1 sobre P' é igual a 2 menos 1, que dá 1, sobre 50. Faz meio pelos extremos. P' multiplica 1, dá o próprio P', e o 50 multiplica 1, que dá o próprio 50. Isso em centímetros, né, jovens? Galerinha, qual é o gabarito que a gente marca? Gabarito da letra B de bola. Parabéns, parabéns, parabéns. Galerinha aí de Pajeú. Finalizando aqui a nossa aula com o gabarito da letra B. Acertando aí mais uma questão. Positivo, certo? Porque a imagem criada, ela é real, ela é produzida fora do espelho. Beleza? Galerinha, a gente vai ficar por aqui na aula de hoje. Agradeço demais a presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, jovens. Tchau, tchau.